Oi, eu sou do Steflix para trazer mais um vídeo diferentezinho pra vocês. E vocês conhecem Zootopia? Aquele filme que muita gente adora e muito furry também. Aonde tem uma cidade onde só tem mamíferos e os humanos nunca existiram. Você sabia que Zootopia tem uma história muito mais sombria na sua primeira versão? Provavelmente você já viu alguns vídeos de pessoas falando sobre isso, como por exemplo das coisas de coleiras, mas esse vídeo aqui em específico eu vou te falar exatamente como a história seria, com todos os detalhes e todas as cenas deletadas cronologicamente para você entender e ver como esse filme que os furries tanto amam podia ser um filme muito mais depressivo e um filme muito mais triste do que o habitual padrão Disney. Enfim, bora lá pro vídeo. Para te dar um contexto sobre como seria a primeira versão desse filme, temos algumas mudanças principais aqui, como por exemplo a Judy ia ser basicamente o antagonista da história. Ela ia ser um pouquinho deixada de lado para dar o foco inteiro para o Nick. O Nick ia ser o protagonista, provavelmente você já sabe disso, né? E claro, como já abordado, os carnívoros iam ter colheiras para controlar toda vez que eles tivessem sentimentos fortes que pudessem deixar eles agitados. A sociedade vai viver assim, carnívoros sendo privados de terem sentimentos enquanto os herbívoros viviam com medo dos carnívoros se revoltarem, mas muitos dos carnívoros eram super de boas, porque sabemos, eles evoluíram e eles estavam a todo custo tentando mostrar isso, que eles evoluíram, que eles mudaram, que eles não precisavam mais ser julgados e controlados, mas os herbívoros não estavam nem aí. Muitos herbívoros, inclusive, provocavam os carnívoros, como por exemplo, passar por cima da poça de água para jogar água nos carnívoros, para eles se irritarem e tomarem o devido controle de temperamento. Era com esse tipo de provocação que sempre deixava os carnívoros chateados ou frustrados. O Nick sofria muito isso. Ele sentia na pele o que os carnívoros sentiam, justamente pela sua colheira ser muito mais uma prisão dos seus sentimentos. Então, ele tem um plano. Ele decide que ele vai construir um parque temático onde que só os carnívoros vão poder ir. E nesse parque temático você pode tirar só a colheira para se divertir sem se preocupar com o controlamento de sentimentos. Só que tinha um porém, o Nick precisava pedir investimento para esse projeto, e eles não gostam nem um pouco dessa ideia e todos reprovam essa ideia. Até que o Nick, totalmente desmotivado por não conseguir convencer ninguém a investir no seu projeto, ele decide que ele vai até a seção polar de Zootopia para ver se os ursos polares investiriam nos seus projetos. E os ursos polares aceitaram, deram um maço de dinheiro para ele construir o tal parque, e o Nick fica tudo feliz. O Nick faz esse parque, só que obviamente não dá muito certo, porque era totalmente algo ilícito, algo que a polícia não gostaria nem um pouco de ver. É justamente isso que acontece. Depois de uns dias de operação, a polícia invade o local e prende todo mundo, incluindo o Nick. Isso muito mais por causa da rixa que o Nick tinha com a Judy, porque historicamente os coelhos eram caçados pelas raposas, então tinha aquele sentimento de reparação histórica. Em algum momento do filme, que não é explicado como, a Judy sente empatia pelo Nick e decide ajudar ele. Ela consegue tirar ele da prisão e ele tenta mostrar para ela como essa colheira é prejudicial para eles, porque não temos muitas informações sobre a história em si. A gente tem que especular algumas coisas aqui e ali, como por exemplo uma cena da Judy e do Nick fugindo de pessoas malvadas que não sabemos quem é, muito provavelmente porque eles estavam indo atrás de provas sobre essa coisa das colheiras, para mostrar para o mundo como elas faziam mal. E no meio dessa procura de evidências, temos uma das cenas mais tristes, quando Nick e a Judy entram escondidos em uma festa de ursos polares, onde justamente estava acontecendo um patrimônio, que todo carnívoro, quando completava 5 anos, ele recebia uma colheira de presente, para mostrar que ele está se tornando adulto. E é exatamente nessa festa que eles acabam parando para assistir antes de continuar suas investigações. Só você ver essa cena e você vai entender o peso dela. With this color, Zootopia welcomes you. With this color, Zootopia welcomes me. With this color, Zootopia celebrates you. With this color, Zootopia celebrates me. With this color, Zootopia accepts you.
With this color, Zootopia accepts me. What's wrong, Papa? Nothing. Papa is just happy for you. Thank you, Papa. Morris. Morris. Go. Então a Judy e o Nick vão procurar evidências. Temos cenas de perseguição que provavelmente são em seguidas dessas cenas que eu acabei de mostrar da festa, porque em certos momentos tem ursos polares, mas não temos muitas informações em questão de geral. Só que a Judy ia ajudar o Nick a mostrar para o mundo dos mamíferos que colheiras eram algo totalmente desumano, ou desmamífero, sei lá, e mostrar que os carnívoros tinham sim liberdade de sentir o que quiser sem ser pressionados, sem ser controlados e julgados pelo passado. Não temos informações exatamente como seria o final de algumas partes do filme, porque são tudo cenas deletadas jogadas, entrevistas com o diretor que a gente pode especular. E o filme seria basicamente assim. Obviamente ele não foi aceito dessa maneira, porque ele tinha uma história muito mais sombria, uma história muito mais pesada, o que obviamente não era para os padrões Disney. Então descartaram para colocar uma história muito mais juvenil e mais atrativa para todos os públicos. Mas eu acho interessante dessa história, a primeira. Ela é muito mais uma crítica social, muito mais pesada, que, sei lá, podia ser um filme 2D da Disney que ela podia fazer para não gastar muito dinheiro, uma versão mais madura de Zootopia. Mas enfim, me fala o que você acha. Se você preferir a versão atual de Zootopia ou essa versão antiga que foi excluída. Eu sou o Twisterflix e bye bye.